Muito boa noite a todos. Meu nome é João Novaes, sou diretor executivo do Instituto Riso. Quero pedir a compreensão de vocês. A gente vai começar nosso evento em cerca de 10 minutinhos. Pedir a todos que mantenham aí o distanciamento social. Temos um teatro grande aqui, né, para respeitar aí o decreto da prefeitura. Termos um evento seguro para todos, para que mantenhamos aí o uso de máscara, né, e o máximo de distanciamento possível um dos outros. Em mais 10 minutinhos começamos. Obrigado.
Muito boa noite a todos. Meu nome é João Novaes, sou diretor executivo do Instituto Riso de Cultura e Meio Ambiente. Quero, em nome do Banco do Brasil, do Instituto Riso, da Prefeitura de Goiânia, da Secretaria Municipal de Cultura de Goiânia e da Orquestra Sinfônica de Goiânia, dar as boas-vindas a todos vocês. Quero aqui, mais uma vez, pedir a todos que mantenhamos o distanciamento social neste enorme teatro que nós temos aqui, mantenhamos o uso de máscara durante toda a apresentação, para que possamos ter um evento mais seguro possível para todos nós. O Instituto Riso de Cultura e Meio Ambiente nasceu por volta de 2001, a partir da iniciativa do seu fundador, Leonardo Riso, que contou com a colaboração de muitas pessoas. Ciron Franco, na parte de cultura, Washington Novaes, na área ambiental, Paulo Bertrand, Brasilete Caiado, Tietó, tantas outras pessoas. E o Instituto surgiu a partir do movimento pró-cidade de Goiás, pelo tombamento da cidade de Goiás como Patrimônio da Humanidade pela Unesco. E, desde então, se dedica às causas culturais e ambientais. Atualmente, nós temos alguns projetos estruturantes que estamos pondo em prática pelo Instituto Riso. Esse que vocês estão aqui hoje é um deles, o Musicalidades, mas também temos o Centro de Referência das Artes do Ciron Franco, que desenvolvemos desde 2016, e agora esperamos em breve também estar desenvolvendo o Museu da Água de Goiás e do Planalto Central, junto com a Prefeitura da cidade de Goiás, o Governo do Estado. Esse projeto que vocês estão aqui hoje, o Musicalidades, nasceu há cerca de 2 anos atrás, quando o Leonardo Riso e o maestro Alessandro Borgomaneiro, que coordena todo esse projeto, criaram um piloto, podemos chamar assim, desse projeto, com um festival de música clássica na Serra Dourada, lá na cidade de Goiás. Agora conseguimos aí esse apoio crucial do Banco do Brasil para ampliar essa ideia, e estamos com esse projeto em 12 cidades do nosso estado. Já percorremos aí algumas dessas cidades. Já estivemos em Jaraguá, em Lusiânia, na cidade de Goiás, em Alto Paraíso. Tivemos uma apresentação exclusiva para clientes do Banco do Brasil na semana passada, aqui, lá no Instituto Riso também. No sábado estaremos em Rio Verde, inaugurando o teatro de lá, e ainda vamos percorrer uma série de outras cidades, Pirenópolis, Catalão, Aparecida de Goiânia, Anápolis, enfim. E, além disso, o projeto Musicalidades, Música nas Cidades Goianas, também tem um lado educacional. Em todas essas cidades que nós estamos visitando, com esses concertos de música clássica, também estamos promovendo oficinas de iniciação à música clássica para alunos da rede pública de cada um desses municípios. A gente vai ter breves falas aqui, antes do nosso concerto. Eu gostaria de chamar ao palco para fazer uso da palavra o senhor José Emerson Beppler, que é superintendente comercial de varejo do Banco do Brasil, aqui de Goiânia, para dar uma boa noite para vocês. Obrigado, João. Boa noite a todos, né? Prometo que serei breve. Queria cumprimentar a todos aqui, o representante nosso prefeito aqui da prefeitura, Michel Magu, né? E o Leonardo Riso, que é, né, o grande pensador aqui de um evento como esse, para valorizar a cultura, né, e valorizar aquilo que um povo tem de melhor, que é a alma. Um povo sem cultura é um povo sem alma, então precisamos investir também na cultura. O Banco do Brasil, nos seus 213 anos de história, né, sempre esteve apoiando o Brasil e os eventos culturais também, o que muito nos deixa contentes aí de poder participar. O evento da semana passada, ao qual eu tive o prazer de assistir, foi maravilhoso. Eu espero que vocês hoje também aproveitem muito, porque é um trabalho de muita qualidade, né? Um trabalho que nos orgulha muito. Obrigado a todos. Em nome do Banco do Brasil, tenham um bom espetáculo. Quero chamar agora ao palco para fazer uso da palavra o secretário de Desenvolvimento Econômico e Economia Criativa de Goiânia, Michel Magu. Aqui nesse ato, representando o prefeito Rogério Cruz. Boa noite a todas e todos.
com o devido distanciamento e guardando os protocolos. Eu tiro a máscara, peço essa licença a cada um de vocês, das senhoras e senhores. Serei muito breve, mas neste ato representando o prefeito Rogério Cruz, que neste momento se encontra numa viagem, venho representando a Prefeitura de Goiânia, a todos os goianienses, neste evento que tanto representa, não só para a cultura goianiense, mas Goiânia. O berço em si da música clássica, a gente sabe a importância que é. Tem um ditado árabe que diz que a cultura é o verso e a forma dos sábios se formarem como homens e mulheres. Então, nessa valorização que a Prefeitura tem, agradeço ao Instituto Riso, ao Banco do Brasil, nos seus representantes, pela oportunidade de nos fazermos mais cultos, mais próximos, de poder valorizar a cultura, de nos fortalecer nas nossas raízes, na nossa formação cultural, que dia da manhã a gente poderá enfrentar diversos desafios. No momento tão difícil da pandemia, é na cultura que a gente se espelha, se abraça e cresce em conjunto. Por isso a importância também do meio digital de ser transmitido. Parabenizo essa iniciativa. A Prefeitura de Goiânia está de portas abertas, quer sempre poder contribuir, apoiar e de alguma forma também fazer parte da cultura goianiense, apoiando quem já faz destes momentos os melhores possíveis, para neste momento de dificuldade a gente poder enfrentar em conjunto, e a cultura é a melhor forma da gente o fazer. Então, contem com o prefeito Rogério Cruz, com nossa secretaria, para que possamos, em conjunto, continuar trabalhando em prol de uma sociedade sempre com mais cultura, com mais o social, mais humana. A cultura sempre nos deixará muito mais humanos. Por isso, obrigado pela oportunidade, parabéns pelo evento e espero poder sempre estar aqui apoiando este tipo de iniciativas para que possamos, em conjunto e juntos, fazer a diferença para a cidade que a gente tanto ama. E assim também pelo Estado. Conte com a gente. Quero chamar o palco agora para dar uma boa noite para vocês também, o presidente do Instituto Riso e um dos idealizadores desse projeto, Leonardo Riso. Boa noite. Bom, para mim, como presidente do Instituto Riso, é uma honra estar aqui nessa noite, dando seguimento a um trabalho que foi pensado com dois grandes amigos, que um não está ausente aqui hoje, porque está na casa dele, e o outro não está ausente aqui porque atendeu um chamado divino. Mas eu tenho certeza que ele está presente aqui com a Virgínia, sua esposa, o João, que é o meu grande amigo Washington Novaes. Então, a gente já, há 20 anos atrás, nos propusemos a criar o Instituto e divulgar a cultura e defender o meio ambiente. No final desse ano passado, eu encerrei minhas atividades como diretor-presidente do Grupo Riso e me dedico totalmente daqui para frente a presidente do Instituto Riso para cumprir essa promessa que fiz desde garoto e também para esses amigos meus. E eu quero convidá-los hoje para vocês ouvirem aquilo que há de melhor na música clássica. Nós temos um maestro de primeiro mundo, nós temos todos músicos aqui em condições de tocar em qualquer orquestra do mundo. E temos um garoto de 14 anos que vai fazer uma apresentação aqui, que é um bolsista do Instituto, e parece que desde os 9 anos de idade. Aí um garoto também que promete muito, e com a idade que tem, a gente pode até fazer uma análise de que ele está entre os melhores do mundo hoje, na idade dele. Se continuar assim, será um grande violinista. Apreciem o show, acho que vocês vão gostar muito. Boa noite. Então, sem mais delongas, quero chamar ao palco o maestro Alessandro Borgomaneiro, coordenador do projeto, e a Orquestra Camerata Filarmônica de Goiás.
Boa noite a todos. É um grande prazer receber vocês nesse teatro que tem tanta história nas nossas vidas. Para quem curte música em Goiânia, esse é um dos lugares mais tradicionais de concerto e muito bom poder voltar para cá. Mesmo para mim, são muitos anos que eu não vinha para cá. É um grande prazer estar aqui. Como o João falou, esse concerto faz parte de uma série de concertos desse projeto Musicalidades, que a gente está viajando pelo estado de Goiás, em várias cidades, levando música para cidades que às vezes não têm tanto hábito, a oportunidade de receber eventos e concertos clássicos dessa magnitude assim. Então, eu agradeço muito ao Banco do Brasil por estar patrocinando e apoiando essa ideia. Obviamente, o Instituto Riso, meu amigo Leonardo, que nós dois idealizamos isso juntos há algum tempo atrás, e fico muito feliz de saber que mesmo nesses tempos difíceis de cultura e de pandemia, conseguimos realizar um projeto dessa envergadura. O programa que a gente escolheu, justamente pensando, obviamente, muito mais nas cidades do interior do que na capital. Escolhemos um programa pensando em mostrar os grandes nomes dos grandes compositores da música europeia, junto com os grandes compositores brasileiros. Obras conhecidas, trechos de obras muito conhecidas, para justamente incentivar e mostrar o que essa música clássica tem de melhor e de mais bonito. E nós vamos começar o concerto de hoje com uma das obras mais conhecidas do grande gênio da música, Wolfgang Amadeus Mozart, do período clássico, nascido em 1756 em Salzburg. Teve uma vida curta, mas compôs mais de 600 obras. E nós vamos tocar hoje para vocês, iniciando esse concerto, a Pequena Serenata Noturna, que é talvez uma das obras mais conhecidas de Mozart, que ele compôs justamente para essa formação, para a orquestra de cordas. Então, começando o concerto, Wolfgang Amadeus Mozart, o primeiro movimento, o Allegro, da Pequena Serenata Noturna.
Claro que, imagino, a maioria de vocês já ouviu essa música, muito conhecida, do grande gênio austríaco Wolfgang Amadeus Mozart. Seguimos o concerto com uma atração especial, como o Leonardo falou, um jovem bolsista do Instituto Riso, que tem uma história interessante. Em 2018, como o João Novaes falou na fala inicial dele, organizamos junto o Instituto Riso e esse festival que nós chamamos de Festival na Serra Dourada. Um festival de música com professores de cordas, e foram uns 40 alunos de cordas, tivemos inclusive alunos da Argentina, que vieram para a cidade de Goiás e passaram uma semana tendo aulas, tocando concertos todo dia, com uma vida intensa. Um pouco antes desse festival, eu recebo várias mensagens no meu Facebook do Gabriel, que era, na época tinha 9 para 10 anos, perguntando, muito apaixonado pelo violino, perguntando informações, que queria participar. E é incomum, pelo menos para mim, eu imagino incomum, receber mensagens de um menino de 10 anos apaixonado pelo violino e querendo informações e querendo conhecer, se apresentar. E, obviamente, nós o fizemos e organizamos a ida dele com a mãe e o pai, e passou a semana inteira tendo aulas, tocando, se apresentando, e praticamente nós adotamos ele como nosso mascote, assim. Foi lá que o Leonardo Riso conheceu, deu uma bolsa para ele, e desde então ele vem estudando violino com um afinco e com uma paixão, assim como eu nunca vi. E essa é a parte mais importante, eu acho, quando a gente faz uma coisa por paixão, por vocação, por dedicação, com certeza ele vai longe, com certeza ele vai alcançar seus objetivos. Então nós vamos tocar com ele o concerto de Vivaldi em Lá menor, para violino e orquestra, onde o Gabriel Figueiredo vai ser nosso solista. Então chamo ao palco Gabriel Figueiredo. Uma salva de palmas para o Gabriel.
Não é bonito ver jovens fazendo música, não é? Então, vida longa ao Gabriel. Nós vamos seguir o nosso concerto agora com duas obras distintas, mas que têm muito a ver uma com a outra. Nós vamos para um concerto, compositor alemão Johann Sebastian Bach, que compôs uma das suítes, o movimento da suíte que é a área, da suíte em Ré maior. E logo em seguida tocaremos de Villa-Lobos, que foi esse grande gênio e maior compositor brasileiro, uma série de obras que ele compôs inspiradas em Bach. Villa-Lobos compôs 9 baquianas brasileiras, que ele intitulou, inspirado na música de Bach, usando harmonias e formas baquianas, mas com ideias brasileiras. Então vocês vão poder escutar um pouco essa mescla do grande compositor e de uma pessoa que 200 anos depois se inspira no mestre alemão e compõe justamente algo baseado nessa inspiração de Bach. Então, primeiro tocamos agora a área de Bach da suíte em Ré maior e logo em seguida o prelúdio da Baquianas número 4, de Villa-Lobos.
Continuando o nosso concerto, agora voltamos um pouco atrás, vamos tocar mais uma vez uma obra do grande mestre italiano Antonio Vivaldi. E talvez a obra mais conhecida da história da música erudita. Vivaldi era chamado como o Padre Vermelho, que ele era padre em Veneza e tinha uma cabeleira ruiva. E era um padre, dizem assim as histórias, que ele era muito tempestivo, então ele já era corriqueiro dele parar uma missa no meio e correr para o seu estúdio e compor uma obra, porque tinha acabado de ter uma inspiração de compor uma música. Então ele compôs uma enormidade de obras, principalmente para violino e orquestra. E uma das obras mais famosas dele, com certeza, são as 4 estações de Vivaldi, compostas em 1725. É uma série de 4 concertos para violino e orquestra, onde cada concerto tem um título de uma estação. E nessa estação, Vivaldi é uma música tipo descritiva, que ele descreve em música muitos eventos das estações. Então, nós vamos tocar aqui para vocês hoje o primeiro movimento da Primavera, de Vivaldi, que é com certeza a obra mais famosa. E nessa obra vocês vão poder ver o canto dos passarinhos, as trovoadas, que na Itália, no norte da Itália, na primavera acontecem chuvas e trovões. E vocês vão poder ver tudo isso nesse primeiro movimento. Então, prosseguindo o concerto, o Allegro, que é o primeiro movimento da Primavera, de Antonio Vivaldi.
Prosseguimos agora com uma outra obra para violino e orquestra, de Wolfgang Amadeus Mozart. Mozart, como eu falei no começo, teve uma vida curta, de 35 anos somente, mas compôs mais de 600 obras para todos os gêneros. Mozart era um exímio violinista e um exímio pianista. Tocava os dois instrumentos muito bem. E em 1775, ou seja, que ele tinha 19 anos de idade, em um verão, entre julho e outubro, ele compôs 5 concertos para violino e orquestra, que fazem parte do repertório de todo violinista da história. E junto com isso ele compôs 3 movimentos avulsos, 2 rondós e um adágio. E ele compôs isso mais para ele mesmo tocar, como ele era um menino prodígio e o pai dele levava ele em turnês pela Europa toda, desde os 6, 7 anos de idade. Então ele era conhecido em todas as cortes da Itália, da França, da Alemanha, da Áustria, como esse menino prodígio que compunha, tocava piano, tocava violino, improvisava nos instrumentos. Então ele era já conhecido na Europa inteira nessa idade, aos 19 anos. E compôs essas obras para violino e orquestra. O que eu vou tocar hoje para vocês aqui é o Rondó em Dó maior, que é uma peça curta, de uns 5 minutos, mas que ele coloca tanta magia, tantas ideias diferentes e astrais diferentes. Tem momentos alegres, momentos tristes, momentos melancólicos, momentos intensos, momentos mais leves. Ele consegue colocar toda essa atmosfera da nossa vida em geral nessa obra. Mozart foi um grande compositor de ópera, as óperas dele são muito famosas, muito conhecidas, e esse rondó pode ser uma área de uma ópera. Então vocês podem, em vários momentos, imaginar uma soprano ou um tenor de uma ópera cantando essas melodias. São melodias lindas que ele coloca nesse rondó. Então, com vocês, de Wolfgang Amadeus Mozart, Rondó em Dó maior para violino e orquestra.
o que seria um filme sem a sua trilha sonora? Tem filmes que a trilha sonora ficou até mais famosa que o próprio filme, né? Nós vamos tocar uma famosa e linda trilha sonora de um filme composto por John Williams, que é o grande compositor das trilhas sonoras de Hollywood. Compôs Guerra nas Estrelas, Indiana Jones e tantas outras. E o que nós vamos tocar hoje é de um filme muito melancólico, triste, de uma das atrocidades da humanidade do século passado, que foi a Segunda Guerra Mundial, e que o filme é A Lista de Schindler, onde um alemão, Oskar Schindler, consegue ver as atrocidades, entender o erro trágico que foi feito naquela época e conseguiu salvar milhares de judeus dos campos de concentração, comprando os judeus e colocando eles para trabalhar na sua fábrica, pro forma, assim, né? E o filme justamente retrata a vida de Oskar Schindler. E John Williams compôs a trilha sonora para esse filme, e em um dos momentos dessa trilha sonora ele coloca uma obra para violino e orquestra, que é o tema desse filme, que para quem já viu esse filme, esse tema aparece justamente quando tem uma menina, o filme é preto e branco, e de repente tem uma menina caminhando com um terno, com uma jaqueta vermelha. E nesse momento que justamente eles conseguem salvar essa menina judia para ir na fila do campo de concentração. E nesse momento aparece justamente esse tema para violino e orquestra, composto por John Williams, A Lista de Schindler. Então, com vocês, A Lista de Schindler, de John Williams.
A música pode ser triste, pode ser melancólica, mas obviamente pode ser alegre e intensa, como a vida nossa, né? A música é um reflexo da nossa vida, das nossas experiências de vida. E agora nós vamos mudar completamente de caráter e de compositor, vamos para um dos grandes virtuosos da história do violino, que foi Niccolò Paganini, nascido em Gênova, 1782, teve uma vida, viveu por 56 anos, uma vida muito intensa, e é praticamente um dos grandes virtuosos que praticamente desenvolveu a técnica do violino ao máximo, alcançando fama internacional naquela época. Ele foi um dos primeiros artistas, se a gente conhece esse show business de artista, tanto na música popular quanto na música erudita, de você ter aquele grande astro, aquela grande estrela musical, aquele culto à personalidade musical, Paganini foi um dos primeiros. Ele viajou pela Europa inteira, passava temporadas na França, na Áustria, em Viena, Paris, Londres, passava 2 meses lá, e ele foi um dos primeiros a organizar concertos onde as pessoas pagavam entradas para assistir aos concertos. Até então, a música era mais ligada à vida religiosa, nas igrejas, nos cultos, nas missas, e na corte, né, para alegrar a corte. Mas o público em geral, o povo em geral, não tinha tanto acesso. E isso começou a mudar justamente nesse período, com as óperas e principalmente com Paganini, com essa figura de Paganini. Nós vamos tocar agora uma obra que se chama La Campanella, que em italiano quer dizer o sino, que é o terceiro movimento do concerto para violino, número 2 de Paganini, e se chama Campanella porque em um momento do concerto o violino imita um sino, então vocês vão poder escutar isso claramente. E vocês vão poder ver justamente o virtuosismo que o Paganini desenvolveu nessas obras que eu toquei de Mozart, de Vivaldi, que são de períodos antes de Paganini. O violino, eu raramente passei assim dessa parte do espelho do violino. Agora, com Paganini, ele usa praticamente a extensão da corda inteira. Então, vocês vão poder ver justamente essa diferença de estilo e de técnica que o Paganini desenvolveu para o violino. Então, com vocês, de Paganini, La Campanella.
Essa música é incrível, né? Paganini realmente foi um dos grandes gênios do violino e da música desse período. Nós continuamos nosso concerto nessa mesma intensidade com outro grande compositor do romantismo alemão chamado Johannes Brahms. Brahms foi praticamente o grande expoente, logo depois de Schumann, do romantismo alemão, e ele compôs, obviamente, uma grande quantidade de obras de música de câmara e principalmente para orquestra, mas ele teve uma grande influência húngara, morando grande parte na Áustria, apesar de ser alemão, né, nascido em Hamburgo, mas passou a maior parte do tempo da vida dele em Viena. E teve muito contato com a música folclórica húngara, e compôs uma série de danças húngaras. Nós vamos tocar para vocês a dança húngara número 5 de Johannes Brahms. Antes da gente tocar a última peça do concerto, queria só falar um pouco sobre essa orquestra. Muita gente me pergunta, por causa do nome, Camerata Filarmônica de Goiás, se tem alguma coisa a ver com a Orquestra Filarmônica de Goiás do Estado. E essa orquestra foi criada, eu criei ela em 2011. A Orquestra Filarmônica de Goiás teve a reestruturação dela em 2013, e eu tive o grande privilégio e orgulho de ter feito parte dessa orquestra como diretor artístico durante 7 anos. Mas essa orquestra eu criei em 2011, em um momento de dificuldades das orquestras aqui, e por um projeto muito interessante da gravação de um CD de música brasileira para violino
e cordas. Então, nós conseguimos, essa orquestra ela vive de projetos. A maioria dos músicos são os músicos justamente das orquestras de Goiânia, tanto a Filarmônica quanto a Orquestra Sinfônica Municipal, que a gente se junta quando tem algum projeto como esse, do Banco do Brasil, para tocar. E essa orquestra teve início em 2011, justamente por um projeto financiado pela Lei Rouanet, que a gente conseguiu uma verba justamente para gravar esse CD de música brasileira, inédita, para violino e cordas, inclusive de um compositor goiano, Estércio Marques Cunha, que é um grande nome da composição goiana, compôs uma peça especialmente para violino e cordas para a gente. Então, é uma orquestra que, graças a essas leis de incentivo à cultura, que ela tem sido um pouco demonizada nesses últimos anos, mas é uma lei muito importante que dá oportunidade, dá possibilidade para, através de impostos que empresas deixam de pagar, para financiar projetos culturais de qualidade. Obviamente que a lei também teve alguns desvios e tal, como infelizmente muita coisa acontece no nosso país, mas é uma lei muito importante de desenvolvimento e de fomento cultural. Então isso é muito importante frisar. E nós fizemos justamente a gravação desse CD, que hoje em dia, isso foi 2011, hoje em dia é até difícil achar alguém que tenha um CD em casa, aparelho de CD em casa. E eu trouxe aqui 4 CDs que eu queria sortear para vocês, dar de presente para vocês. Aí eu pensei, como é que eu sorteio isso? Então, eu pensei em fazer assim, tem alguém que tenha as unhas pintadas de vermelho? Quem levantou primeiro? Então, CD... Como é que é teu nome? A mãe do Leonardo? Sim. Ah, prazer, tchau. Imagina, imagina. Ótimo. Agora, próximo sorteio, para não parecer um chá de berço, assim, mas quem tem mais de 75 anos, que talvez tenha a possibilidade de ter um CD em casa, um aparelho de CD em casa. Então, Léo, leva lá para a senhora. Agora o próximo CD, quem levantar primeiro eu vou dar. Quem se chama Maria? Não, Maria. Maria, tem alguém que chama Maria? Aí. E agora também, quem levantar primeiro, mas deixa eu falar primeiro. Agora para um homem, quem chama João? Tem alguém de João? José. Olha aqui. Palmas para os vencedores aí. Eu tentei não fazer igual um bingo, assim, mas pelo menos assim consegui dar pelo menos. Esse CD justamente foi feito com a Lei de Incentivo à Cultura em 2011. E tem algumas obras inéditas para violino e cordas com essa orquestra. Então, para encerrar esse concerto de hoje, vamos tocar uma obra, como é muito importante, uma das nossas missões, por isso que eu fiz questão de gravar esse CD de música brasileira, de valorizar a nossa música brasileira. Temos música maravilhosa no nosso país, grandes compositores de todos os períodos, e isso é muito importante, faz parte da nossa missão de justamente divulgar essa música, divulgar esses compositores e fazer com que eles se tornem cada vez mais conhecidos para o grande público. Então, para encerrar o concerto de hoje, vamos tocar do grande compositor carioca, César Guerra Peixe, já falecido, nascido em 1919, faleceu no Rio em 1989, e ele teve um grande trabalho de composição, viveu muito tempo em Recife, participou do movimento armorial, que é justamente a pesquisa de músicas típicas do Nordeste,
E ele compôs uma obra justamente baseado, nacionalista, baseado nos temas nordestinos, que é uma dança chamada Mourão. Então, para encerrar o conselho de hoje, agradeço a presença de todos. Mourão, de César Guerra Peixe. Então, como música extra, como palhinha extra, uma outra música bem conhecida, para violino e cordas, de um compositor não tão conhecido, Vittorio Monti, mas que escreveu uma chardas para violino e orquestra, linda e extremamente conhecidas. Então, Vittorio Monti, chardas, dança húngara.
Em nome do Instituto Riso, do Banco do Brasil, da Prefeitura de Goiânia, da Secretaria de Cultura de Goiânia, gostaríamos de agradecer a presença de todos vocês, pedir que, se possível, sigam o Instituto Riso aí nas redes sociais e apoiem aí as nossas causas e os projetos que a gente toca. Obrigado e boa noite a todos.